Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos trazer mais uma história sinistra, dessa vez sobre o Homem do Saco. Há alguns anos, quando eu era criança, minha avó costumava me contar histórias assustadoras antes de dormir. A que mais me marcou foi a do Homem do Saco. Na época, eu achava que era só uma dessas histórias para fazer as crianças se comportarem. Mas o que vou contar agora me fez acreditar que talvez essa figura seja mais real do que imaginamos. Eu tinha 11 anos e morava em um bairro tranquilo, com ruas de paralelepípedo e poucas casas iluminadas à noite. Era uma época em que as crianças ainda brincavam na rua até o cair da noite, e eu não era diferente. Certo dia, enquanto jogava bola com meus amigos, notamos algo estranho. Um homem alto, vestindo roupas gastas e segurando um saco grande nas costas, apareceu no final da rua. Ele não parecia perigoso, mas sua presença era desconfortável. Ele não falava com ninguém, só andava lentamente, como se procurasse algo ou alguém. Naquela mesma semana, uma coisa estranha aconteceu. O Tiago, um menino que morava no quarteirão ao lado, simplesmente desapareceu. Ele tinha saído para buscar pão na padaria, como fazia todos os dias, mas nunca voltou. Sua mãe foi de casa em casa perguntando se alguém o tinha visto, mas ninguém sabia de nada. No dia seguinte, começaram a circular rumores. Algumas crianças juravam ter visto o Homem do Saco perto da padaria naquela tarde. Eu sempre fui curioso, mais do que deveria talvez. Uma noite, decidi ficar acordado até mais tarde para espiar pela janela e ver se conseguia flagrar o Homem do Saco. Era perto da meia-noite quando o vi novamente. Ele estava parado bem no meio da rua, imóvel, olhando diretamente para a minha casa. Meu coração disparou. Ele sabia que eu estava olhando. De repente, ele começou a andar em direção ao meu portão. Peguei todo o ar que tinha e gritei para meus pais. Quando eles chegaram, o homem já tinha desaparecido, mas havia algo estranho no chão do quintal. Marcas de pés descalços e um pequeno boneco de pano que não era meu. Depois disso, minha família decidiu investigar. Conversamos com vizinhos, mas ninguém sabia nada sobre o homem. Então, minha avó revelou algo que nunca tinha me contado. Quando ela era jovem no interior, uma criança da vizinhança também desapareceu após a aparição de um homem parecido. Ela explicou que a lenda do Homem do Saco é mais antiga do que pensamos. Dizem que ele é um espírito amaldiçoado, condenado a vagar pelas ruas em busca de almas inocentes. Alguns meses após o desaparecimento do Tiago, nossa vizinhança ainda estava inquieta. Eu não conseguia tirar o Homem do Saco da cabeça. Foi então que, durante uma brincadeira no quintal da minha casa, encontrei algo peculiar enterrado próximo a uma árvore. Um diário velho, com páginas amareladas e uma capa de couro desgastada. O diário parecia pertencer a alguém que vivera ali muitos anos antes. Folheando as páginas, encontrei relatos perturbadores. Uma das passagens falava sobre um homem com o saco, descrito exatamente como o que eu tinha visto: alto, magro, com roupas rasgadas e um olhar vazio. O autor do diário mencionava que o Homem do Saco costumava aparecer à noite, mas não era sempre visível para todos. Ele parecia se manifestar para crianças desobedientes ou muito curiosas, como se tivesse a capacidade de sentir o comportamento delas. Uma das páginas mais assustadoras continha um desenho rudimentar de uma criança dentro de um saco, com a seguinte frase escrita abaixo: "Se você o vê, já é tarde demais." Ao lado do diário, encontrei algo ainda mais estranho. Uma carta antiga, nunca enviada. A carta era endereçada a uma mulher de outra cidade e descrevia o medo que uma família sentia por causa do Homem do Saco. Havia um pedido de ajuda, como se soubessem que algo trágico iria acontecer, mas a resposta nunca chegou. Uma noite, depois de encontrar o diário, acordei de um pesadelo terrível. Eu estava suando frio e com a sensação de que não estava sozinho. O silêncio era pesado, mas ao longe, escutei um som baixo e ritmado, como se alguém arrastasse algo pesado pelo chão. Minha curiosidade mais uma vez me venceu. Olhei pela janela e lá estava ele, parado na esquina da rua, mas algo parecia diferente.
O saco estava se mexendo. Parecia haver algo ou alguém dentro. No dia seguinte, minha mãe percebeu que o boneco que encontramos no quintal tinha desaparecido. Ela achava que eu tinha guardado em algum lugar, mas eu sabia que não era verdade. Aquele boneco tinha algo de estranho, como se estivesse conectado ao homem do saco. Uma vizinha comentou que viu o mesmo homem andando pela rua, mas dessa vez ele estava carregando algo menor, que parecia um boneco. Mas como ele conseguiu pegá-lo? E por quê? Conforme os anos passaram, o mistério do homem do saco ficou como uma cicatriz na memória da vizinhança. Algumas crianças cresceram com medo de sair sozinhas e outras simplesmente mudaram de bairro com suas famílias. Quanto a mim, ainda tenho pesadelos ocasionais. A figura dele, aquele saco se movendo e o som arrastado continuam a me assombrar. Às vezes me pergunto, o que ele realmente queria? Ele era um espírito como minha avó acreditava? Ou uma pessoa comum que se escondia atrás de uma máscara de lenda? Seja qual for a resposta, eu nunca me atrevi a procurá-la. Porque no fundo, tenho medo de que a verdade seja muito pior do que qualquer lenda. As histórias sobre o homem do saco são passadas de geração em geração, mas poucos sabem de onde ele realmente veio. Segundo minha avó, a lenda nasceu em um vilarejo distante, onde um homem vivia isolado na floresta. Ele era conhecido por ser um eremita, mas também por ter uma obsessão estranha: colecionar objetos que encontrava jogados pelo caminho. Ele os guardava em sacos grandes que carregava sempre nas costas. Uma noite, uma criança desapareceu da vila. As pessoas estavam desesperadas e rumores começaram a circular de que o homem estranho da floresta estava envolvido. Quando os aldeões foram confrontá-lo, encontraram algo terrível: brinquedos, roupas e até cabelos infantis entre os pertences dele. A multidão enfurecida o amarrou em um saco e o jogou no rio. Dizem que desde então, o espírito dele vaga pelas ruas em busca de vingança. O saco que ele carrega não guarda mais objetos, mas sim as almas das crianças que ele leva. Poucas pessoas sabem, mas existe um ritual antigo que, supostamente, pode afastar o homem do saco. Minha avó explicou que, se você suspeitar que ele está por perto, deve colocar sal grosso e uma vela acesa na porta de casa. Mas é preciso fazer isso antes do pôr do sol. Se ele chegar e o ritual não estiver feito, será tarde demais. Curioso, decidi testar o ritual. Em uma noite especialmente silenciosa, coloquei sal e uma vela na porta da frente. Quando acordei na manhã seguinte, o sal estava intacto, mas a vela tinha derretido completamente. O que era estranho, porque eu tinha apagado a chama antes de dormir. Foi como se algo ou alguém tivesse passado por ali. Anos depois, quando eu já era adulto, voltei ao bairro onde cresci para visitar meus pais. Conversando com um antigo vizinho, ouvi uma história que me deixou arrepiado. Ele me contou que, na época em que o Tiago desapareceu, viu algo que nunca teve coragem de compartilhar antes. Ele disse que estava olhando pela janela na madrugada e viu o homem do saco parado em frente à casa do Tiago. Mas o detalhe mais horripilante foi o que ele viu dentro do saco. Não era só uma forma vaga. Ele jurava que podia ver um rosto lá dentro, pressionado contra o tecido, como se alguém estivesse tentando sair. O vizinho nunca contou isso a ninguém porque tinha medo de que o homem do saco viesse atrás dele. Tempo passou e a história do homem do saco ficou para trás. Pelo menos foi o que pensei, até que algo estranho aconteceu. Recentemente, enquanto organizava o sótão da casa dos meus pais, encontrei uma caixa cheia de brinquedos antigos que eram meus. Entre eles estava o boneco que tinha desaparecido anos atrás. Estava intacto, como se o tempo não tivesse passado para ele. Mas o mais estranho era que havia algo dentro dele. Ao abrir a costura, encontrei um pequeno pedaço de papel com uma mensagem escrita: "Eu nunca fui embora". Após o episódio do boneco encontrado no sótão, comecei a pesquisar histórias de desaparecimentos em outras regiões. O que descobri foi aterrorizante. Existem relatos semelhantes ao do homem do saco em várias partes do Brasil e até em outros países. Em cada história, há sempre uma figura misteriosa,
Um homem carregando um saco, aparecendo à noite e deixando um rastro de medo. Em um fórum obscuro da internet, encontrei o relato de uma mulher chamada Lívia. Ela contou que quando era criança, seu irmão mais velho desapareceu. Ele havia saído para brincar com amigos na praça, mas nunca voltou. Dias depois, a mãe de Lívia encontrou um saco de estopa jogado na porta da casa com um único objeto, dentro, o carrinho de brinquedo favorito do irmão. Lívia ainda afirmou que, antes do desaparecimento, ela e o irmão tinham visto um homem estranho andando pela praça. Ele não disse uma palavra, mas seu olhar parecia penetrar até o fundo da alma. Depois de mergulhar tanto nessa história, comecei a sentir que algo estava mudando ao meu redor. Não sei se era paranoia ou se realmente havia algo ali. Uma noite, enquanto eu escrevia sobre o homem do saco, o silêncio da casa foi interrompido por um som baixo, quase imperceptível. Passos arrastados na calçada. Meu coração gelou. Tentei ignorar, pensando que era apenas um cachorro ou algum vizinho. Mas então, ouvi algo mais próximo. Um leve bater na porta. Naquele momento, me lembrei do ritual de sal grosso e vela que minha avó mencionava. Peguei tudo o que tinha, montei a proteção na porta da frente. Enquanto fazia isso, senti um peso estranho no ar, como se algo estivesse me observando. O bater na porta parou. Tudo ficou em silêncio novamente. Na manhã seguinte, o sal ainda estava lá, mas a vela tinha queimado por completo, deixando apenas uma marca preta no chão, como se algo tivesse tentado cruzar o limite. Poucos meses depois, encontrei uma mulher chamada Dona Zuleika, que era uma espécie de contadora de histórias na cidade. Ela já era idosa, mas sua mente era tão afiada quanto sua língua. Quando perguntei sobre o homem do saco, ela arregalou os olhos. Ela disse que o viu quando era jovem, em um vilarejo no interior de Minas Gerais. Naquela época, o homem do saco era uma figura conhecida, mas ninguém ousava falar muito sobre ele. Dona Zuleika contou que, uma noite, viu o homem carregando seu saco enquanto caminhava perto de um riacho. Ele parou por um instante e olhou diretamente para mim, disse ela. Seus olhos não eram humanos. Eram completamente pretos, como se fossem buracos. Ele levantou o saco e eu ouvi um choro vindo de dentro. Fiquei paralisada. Quando consegui me mover, ele já tinha desaparecido. Ela afirmou que, desde aquela noite, evita qualquer menção ao homem do saco. Ele é real, ela disse, com uma voz baixa e séria. E ele volta para quem fala muito dele. Eu li que muitas teorias cercam o homem do saco, mas poucas exploram sua real motivação. Algumas versões da história dizem que ele não leva crianças por crueldade, mas por uma espécie de pacto antigo. Ele seria uma figura condenada, um servo de algo maior, forçado a capturar almas inocentes para cumprir uma dívida que ele próprio não pode pagar. Em algumas regiões do Brasil, moradores acreditam que ele foi um pai que perdeu o próprio filho em circunstâncias trágicas e, em um momento de desespero, fez um pacto com uma entidade obscura para trazer o menino de volta. O pacto deu errado e ele acabou amaldiçoado a vagar eternamente, tentando substituir o filho perdido. Um dos relatos mais assustadores sobre o homem do saco veio de uma vila no interior do Paraná. A história fala de uma casa abandonada, onde o saco dele teria sido encontrado. Crianças da região costumavam brincar perto da casa, mesmo sabendo da fama sombria do lugar. Um dia, um grupo de 3 crianças decidiu entrar para provar que não tinham medo. Dentro da casa, encontraram móveis antigos cobertos de poeira e um cheiro forte de mofo. No canto de um dos cômodos, havia um saco grande, aparentemente cheio de algo. Quando uma das crianças tentou abrir o saco, ouviram alguém chamando vindo de dentro do saco, seguido por um barulho alto, como passos pesados subindo as escadas. Apavorados, correram para fora e juraram nunca mais voltar. Dias depois, um dos meninos começou a agir de forma estranha. Ele dizia que ouvia vozes à noite, chamando seu nome. Em uma madrugada, desapareceu sem deixar rastros.
Seus amigos acreditam até hoje que ele foi levado pelo Homem do Saco. Depois de ouvir tantas histórias e mergulhar nos relatos, comecei a sentir que algo estava diferente ao meu redor. Não era apenas medo, mas uma sensação persistente de que estava sendo observado. À noite, mesmo com as janelas fechadas e as cortinas puxadas, eu sentia como se algo estivesse lá fora, esperando. Então, aconteceu. Era uma noite fria, com um silêncio pesado no ar. O tipo de noite em que até os cães da vizinhança ficam quietos, como se soubessem de algo que nós, humanos, não percebemos. Eu estava em casa, sozinho, tentando me distrair com um livro, quando ouvi um som vindo do quintal. Era um barulho leve, como passos arrastados na grama. Levantei-me devagar, sentindo o coração disparar. Peguei uma lanterna e fui até a janela, rezando para que fosse apenas minha imaginação. Quando a luz da lanterna iluminou o quintal, não vi nada além de sombras. Mas então, no canto mais escuro, percebi algo se mexendo. Era uma figura alta e magra, de costas para mim. Ele estava parado, segurando um saco grande e pesado. Meu coração quase parou quando a figura lentamente virou a cabeça na minha direção, revelando um rosto pálido e vazio de expressão, com olhos negros como o abismo. Por um momento fiquei congelado. Não conseguia desviar o olhar daqueles olhos que pareciam sugar toda a luz ao redor. Então, ele deu um passo em minha direção, e mais outro. O saco que ele carregava parecia pesado, se arrastando no chão enquanto ele caminhava. Sem pensar, corri para a porta e a tranquei. Peguei sal grosso e uma vela, como minha avó havia ensinado, e coloquei na entrada. A vela tremulou, e o sal parecia ineficaz contra a presença que agora rondava minha casa. Ouvia passos do lado de fora, lentos, metódicos. De repente, o som parou. A casa mergulhou em um silêncio opressor. Mas então veio o som mais aterrorizante de todos. Um leve bater na janela, como se alguém estivesse arranhando o vidro. Depois de horas que pareceram uma eternidade, o barulho cessou. Não tive coragem de sair até o amanhecer. Quando finalmente criei coragem, encontrei algo que me deixou arrepiado. Um bilhete preso no vidro da janela. Escrito em letras tremidas, dizia: "Você já sabe demais. Estou sempre por perto." Debaixo do bilhete, havia marcas de arranhões na madeira da janela, profundas e frescas. Era como se ele quisesse deixar claro que poderia entrar, mas escolheu não fazê-lo, dessa vez. Dias depois, enquanto tentava seguir minha vida, acordei com um cheiro forte vindo da porta de entrada. Quando abri, encontrei um saco amarrado com um nó grosso. Ele estava sujo e tinha algo dentro, mas era leve, como se carregasse apenas ar. Reuni coragem para abri-lo e encontrei nada. Estava vazio, mas então ouvi algo. Um sussurro baixo e abafado, como se viesse do fundo do saco. "Ainda não é sua hora." Desde então, nunca mais fui o mesmo. Sinto que o homem do saco não foi embora. Ele está sempre por perto, esperando. Às vezes, vejo sombras se movendo onde não deveriam estar. Outras vezes, ouço passos que parecem seguir-me. A verdade é que o Homem do Saco não é apenas uma história de terror para assustar crianças. Ele é um aviso, uma presença que se manifesta onde há curiosidade demais ou onde os limites do medo foram testados. Se você acha que ele é apenas uma lenda, pense novamente. E quando ouvir um som estranho à noite, lembre-se: algumas portas devem permanecer fechadas.